Oi, gente, vocês já se perguntaram se animal é médium? Eu vou contar uma historinha para vocês que está presente no capítulo 22 do Livro dos Médiuns, tá? Aqui o Espírito diz que um senhor chamado Senhor T, naquela época lá do século XIX, onde eles estavam fazendo muitos experimentos com magnetização, ele pegou o cachorro dele e tentou magnetizar aquele cachorro. Sabe o que aconteceu? O cachorro morreu, ele ficou atônito e morreu. Ele chega a dizer que era como se o cachorro tivesse sido esmagado, tal como se fosse a ação de um raio sobre ele, sabe? É essa a expressão que ele usa. Mas por que a magnetização, o fluido da pessoa que passou para ele, do magnetizador, causou isso no animal? Porque são fluidos totalmente incompatíveis. O fluido humano, ele é menos denso do que o fluido que anima a matéria do animal. Então, por essa razão, se um espírito fosse tentar mediunizar um animal, uma matéria inerte que seja, mas especialmente um animal, ele causaria um esmagamento imediato. Eu estou sendo literal com o capítulo 22 do Livro dos Espíritos. Eles dizem, se tentássemos mediunizar um animal, esmagaríamos imediatamente. Porque o fluido que vem do perispírito do espírito, ele é aurido de uma essência muito superior ao envoltório material do corpo do animal. Então há um choque, porque não há uma assimilação, não há ali uma imantação, então há um choque muito grande e o animal acaba vindo a falecer dessa maneira, e ele usa esse termo, esmagado. Então, quando esse senhor T fez essa experiência, ele levou esse cão a morrer. Mas a gente entendeu que o animal não pode ser mediunizado. Por quê? Você já procurou para saber o que é a comunicação mediúnica? Gente, o médium, ele utiliza os recursos do cérebro dele para poder interpretar a mensagem que o espírito coloca no cérebro dele e trazer de acordo com os recursos dele. O espírito superior, ele tem muito mais conhecimento, principalmente até porque ele está desprendido do corpo físico, ele tem muito mais conhecimentos para trazer do que nós aqui encarnados, tolhidos e numa condição inferior muitas das vezes. Então eles trazem um pensamento, né, pro nosso pensamento através da mediunidade, e aí nós trazemos essa comunicação utilizando os recursos que nós contamos na nossa mente. O que um animal poderia fazer? Quando um espírito fosse tentar mediunizar um animal, se isso fosse possível, né? Como que esse animal se comunicaria? O que palavras, que recursos o espírito encontraria na mente do animal para trazer essa comunicação? Não tem como. É incompatível por uma questão física de fluidos, de densidade de fluidos, tá? Então, para além disso, fica uma pergunta. Essas criaturinhas abençoadas por Deus, que Deus nos fez a bênção de deixar aqui para nos acompanhar, elas não são médiums, isso ficou claro. Elas não podem ser mediunizadas, elas não podem ser usadas através de comunicação espiritual. Mas elas podem ver espíritos? Quantas vezes você já viu o seu animalzinho olhando pro nada, fixo, não tem nada ali, mas ele tá vendo? Muitas das vezes o espírito se mostra sim pro animal, se ele quiser. O animal tem sim a capacidade de ver o espírito, caso o espírito queira. O espírito tem sim a capacidade de mover uma matéria inerte, como uma mesa na época das mesas girantes, caso haja um médium que forneça o fluido necessário para que isso aconteça. Para haver comunicação mediúnica, é preciso que haja necessariamente um homem encarnado com capacidade mediúnica, tá? Então que isso fique claro, animais e matérias inertes não são utilizadas como mediadores dos espíritos, mas eles podem sim intervir nelas, fazendo uso do fluido do médium, tá? Ele pode, no caso das matérias inertes, eles podem fazer uma mesa se mover ou qualquer outra coisa se mover se eles tiverem um fluido adequado para isso, como um fluido de um médium de efeito físico. Agora, gente, antes que acabe o vídeo, vê aqui do lado se você tem um xizinho na minha foto. Se você não me segue ainda, clica nesse xizinho, me segue, me ajuda a engajar aqui no TikTok, porque eles entregam o vídeo
quanto mais seguidores você tiver. Então, se você gosta do meu conteúdo, você me acompanha, mas você ainda não me segue, aperta essa setinha aqui, esse xizinho aqui do lado e passa a me seguir, por favor, se você puder, tá? Obrigada, gente. Beijo!